O tema de hoje é sobre sociedade. Mais altruísta, mais egoísta, maquiavélica, meio do caminho. Onde é que estamos? Em qual pé paramos? A princípio, vamos primeiro falar do egoísmo. Sobre as minhas filosofagens. Em todo processo de egoísmo, existe ali também de centrianismo, de egocentrismo, existe um processo também de altruísmo. Ou seja, não são coisas separadas. Olha, das menores às maiores coisas da nossa existência, dualística, como pomos, mas não como necessariamente como essência, mas sim, ela pode se moldar à forma com que percebemos, que nem o bem e o mal que é empregado na nossa raiz social, cultural, mas que não é uma definição real. Dando este adentro, voltamos. Dentro dessa singela coisa que, na verdade, é uma grande coisa que diz sobre como nos relacionamos, o que é o ser humano. O ser humano é bom, o ser humano é ruim, é egoísta, é maquiavélico. Dentro do egocentrismo, do egoísmo, do ego, existe também o altruísmo. Esta coisa de também estar em num espectro do outro, mesmo que inconsciente. As redes sociais são uma amostra disso muito grande, pois não estão mexendo. Se eu virar de cabeça pra baixo aqui, vai encher o saco, porque eu acho que deixa eu ver uma coisa. Deixa eu só ver. Acho que fica mais dinâmico quando eu mexo, aí eu não preciso editar. Mas vamos deixar assim mesmo. Eita! Ok, faz parte. É só para ficar os escolhidos. Bom, as redes sociais, o que elas são? Elas são um espelho da vida interior de todo mundo. E aí vem várias amplitudes sociais. A gente pode olhar a questão da pessoa, a necessidade. Porque ali temos duas necessidades, não podemos desconsiderá-las. Uma é a necessidade de mostrar, a necessidade de aparentar a ser, a necessidade de ser alguma coisa para ser observado. Porque isso dá um gasto na vida. E a segunda é a necessidade de expressão do que se é, expressão de uma verdade, sem uma necessidade de uma aprovação, de uma comparação, de um engate, de uma curtida, de um like. Só que uma coisa se interliga na outra, querendo ou não, de forma negativa ou positiva, isso depende da perspectiva. Essa segunda se injeta na outra pelo fato de que, mesmo querendo ou não, olha como o inconsciente funciona, as redes sociais entendem disso. Querendo ou não, somos muito influenciados pela visão do outro. É uma coisa muito bonita do ser. Afinal, somos adaptativos, percebemos os pequenos sinais para adaptação ao nosso meio. E a mesma coisa acontece reverso e de forma negativa para nós, que é essa primeira opção, que é essa toda hora, essa moldagem em alguma coisa, mas na segunda opção, que é mais filtrada, mas também reverberando o outro, porque o espelho
do outro, da regularidade daquela outra essência, que o uno é uma múltipla essência, uno que é um, mas é múltiplo. Olha que fantástico. Essa é uma necessidade humana, mas não é uma necessidade humana de somente ser aprovado, porque isso também existe, né? Seria na opção, se encaixaria melhor na opção 1, né? Da necessidade. Mas sim, a opção 2 é uma necessidade de expressão. E aí, a gente se expressa para um eco de nós mesmos, para um eco do nosso ego, porque aí voltamos ao egoísmo, ao egocentrismo, não é mesmo? Se, olha só, quanto mais a gente vai batendo de cara com o que a gente não, com o que é de certa forma ruim na sociedade e colocamos isso pra gente, não sou egoísta, não sou egocentrista, não. Quanto mais vamos mirabolando coisas para distorcermos, e aí, ao invés de implementarmos, de observarmos por outro ângulo, tornamos isso sombra. Tornamos isso inconsciente. O inconsciente é a nossa realidade, é o que vemos, a projeção, que está que vemos, mas não enxergamos, mas está aqui. E isso vai se tornando um problema, tá bom? Olha, esse vídeo é realmente uma sopa de informação, mas ok. A questão é, vejamos como um faz parte do outro. E não é para ser problematizado, isso. A integração de uma coisa na outra, do bem e do mal. Entendeu? Porque isso é um conceito. O que pode se tornar um problema é a ocultagem dessas nossas faces. Dessas faces do que vai se moldando no que somos, entendeu? Porque essa necessidade de expressar, ela não visa o nosso eco interno, uma coisa oca. A gente não se expressa somente, falei, joguei pro mundo. A gente, de alguma forma, a expressão, ela quer comunicar, ela quer transmitir o que tá aqui, o seu universo para um outro universo, conectar. Aí funciona, aí é a coisa. Por mais que inconsciente, todo ato de expressar, ou seja, o ato de existir, porque existir, estar vivendo é expressar, e por isso quem tem depressão, quem tem muitos problemas, quem vai se diminuindo aos poucos, tem essa coisa da expressão, essa coisa de não estar conectado, porque não consegue transmitir, não consegue mostrar o seu mundo interior para o mundo externo. Isso aí reverbera em diversos fatores. Aí que tá. A expressão é um altruísmo. O egoísmo dentro da expressão é que eu dividi as duas coisas para ficar melhor a minha comunicação e a percepção do que eu tô dizendo, mas elas são uma integração só. Como eu disse antes, o um é um múltiplo e de múltiplos de múltiplas essências. Entende? O problema, a problemagem está na ocultagem e na desfragmentação do que se é, ou na nucleação, na coisa de tornar aquilo um pedestal, quando não se é, quando tudo se é um grão múltiplo, incrível, sabe? Porque para falar de uma coisa, para falar de geopolítica, para falar de existência, para falar dos problemas sociais, racionalidade e aqui eu peguei um gancho que foi as redes sociais para falar do que é uma sociedade. Embora eu não possa generalizar, mas depois eu falo sobre isso. A sociedade é altruísta ou egocentrista, mais ou menos?
embora eu tenha pegado este fator. Eu estava em agora, sim, eu não me lembro o que. Tá. Ah, lembrei. É que para falar de tudo que eu estou falando, tem que ter essa conectividade. E realmente, não existe como dizer uma coisa sem falar sobre outra, já que é um inteiro que eu estou passando. E é isso. Ou seja, vejamos, não é que o ser humano é egocentrista ou altruísta, ou sei lá, a sociedade é mórbida. Não, porque isso aí é até um meio de manipulação, né? Se a gente pensa que todos somos. Não somos nada. Essa é a realidade. Somos. É porque não existe no nosso vocabulário. Mas é. Olha o aí. Moldagem. Moldagem. Eterna reconstrução de algo que não se é. Já foi, mas que continua se tornando. Entre o meio disso tudo, um grande zero. Que é a existência. Que é a não existência. Que é o multiverso. Poucos vão entender essa parte, mas tudo bem. Agora sobre a sociedade altruísta ou egocentrista. Observamos que não é assim. É e não é ao mesmo tempo, mas também é um padrão repetitivo e vicioso. Sabe aquele negócio de que se você pensar num carro azul, o seu cérebro vai começar a olhar esse padrão na rua e do nada vai parecer que tem muitos carros azuis por causa disso? É exatamente isso. Funciona com a sua perspectiva do que é a sociedade. Agora eu vou falar do termo que eu falei que eu falaria depois, né? Que eu não posso generalizar. Porque falar do mundo, do planeta Terra, com milhares de sociedades, é complexo. Porque até mesmo no Brasil, não podemos pegar e falar que o Brasil é um Brasil. Mas existem vários Brasis dentro de um Brasil só. Ou seja, não temos uma rede humana só com uma. Não existe, isso é encantador, é maravilhoso. São universos dentro de universos e é fabuloso. E não é tipo só uma coisa assim, de universo, forma de pensar, perspectiva. Não, é realmente biológico, é químico, é físico, dualístico, dualístico não. É física quântica, química quântica, tudo quântico. As quantiquidades da vida. Fabuloso demais. Mas ok. Espero que tenham entendido o que eu propus aqui. E tudo isso para dizer que é fabuloso existir. Embora existam tantas complexidades nesta amplitude, vejamos, não é a coisa mais. Não, deixa. É isso. Okilaia e até o próximo agora.